Glória a Deus, estamos ao vivo aqui. Glória a Deus, aleluia, né, na nossa conexão aqui no Facebook, a nossa live. Eu quero cumprimentar os irmãos, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu não quero me delongar por demais, né? Estaremos fazendo aí um momento de oração com os queridos, deixar uma breve reflexão para a tua edificação, só aguardar alguns irmãos entrarem, glória a Deus. Quero convidar você que já está conosco, comenta para me saber que você está aí comigo, né? Participa também conosco aqui da nossa transmissão. O nosso WhatsApp é 99981590217, tá? Esse é o nosso número pessoal, né? Vou repetir, DDD 99, né? Para você que está fora da área do Maranhão, né? O DDD da nossa área aqui é 99 981590217, tá? Esse é o telefone do pastor Daniel, né? Publico aqui para que você possa entrar em contato comigo. Eu quero que você mande o teu pedido de oração. Eu vou começar um propósito de oração hoje, buscando ao Senhor hoje à meia-noite, e eu quero apresentar a sua vida em oração, eu quero orar por você, tá bom? Estamos aqui com toda uma estrutura montada, graças a Deus, conseguimos êxito aí na nossa transmissão, né? Estamos podendo alcançar os irmãos. Você que está conosco, né? A gente já percebe que tem alguns ouvintes conosco, né? Alguns telespectadores aqui conosco, conectado, né? Visualizando aí a nossa live. Você que está conosco, comenta, para que a gente possa saber que você está aí com a gente, está assistindo com a gente, tá bom? Para eu saber que você está aí, poder cumprimentar você. Compartilha também essa live para que eu possa alcançar mais pessoas com essa reflexão e para que eu possa também, glória a Deus, aleluia, alcançar outras vidas, tá bom? Então compartilha aí com os teus colegas do Facebook, compartilha em alguns grupos que você faça parte, tá? Então estamos começando, né, um momento com Deus, estamos começando um momento de oração, vamos falar com Deus daqui a pouco, tá? Mas antes eu quero deixar uma palavra de fé e de edificação aí para a sua vida. Minha irmã Clarice está conosco, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus, aleluia, ela que é membro do nosso ministério. Para você que está tendo acesso ao nosso conteúdo, à nossa live, seja aqui pelo Facebook ou seja pelo YouTube, né? Só lembrando os irmãos que hoje eu não estou transmitindo pelo YouTube. Geralmente a nossa transmissão era simultânea, ao mesmo tempo que eu estou transmitindo pelo Facebook, também nós transmitimos aí pelo YouTube. Dessa maneira a gente consegue alcançar mais pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas não utilizam Facebook, pode acreditar, meu amigo, em pleno século XXI, tem algumas pessoas que são adeptos de não utilizar a rede social, né, preferem não utilizar, né, e eu não vejo nada de mal nisso, pelo contrário, né, fazem bem, mas nós sabemos que o aplicativo do YouTube, ele já vem pré-instalado, né, no celular, smartphones, nas próprias TVs smart que nós compramos, já vem instalado. Então isso facilita eu alcançar essas pessoas que não têm Facebook. Então geralmente a gente transmite pelos dois. Só que hoje, né, excepcionalmente, nós estamos somente pelo Facebook, tá bom? E vamos ficar por aqui. Depois a gente publica, né, faz a postagem dessa programação, dessa transmissão no nosso canal no YouTube. Você que não conhece o nosso canal no YouTube, basta você ir lá no YouTube e pesquisar por Daniel Ursulino. Você vai botar Daniel normal, Ursulino é WSULNO, e aí você vai poder chegar até o nosso canal, ver as nossas postagens, os programas que nós já fizemos, né, as lives que nós já produzimos, tudo isso você vai poder encontrar lá. Orações ministradas por mim, ministrado pela minha esposa, a pastora Laiane, palavras, né, devocionais que eu já postei, tem um devocional também com a pastora Laiane, também muito abençoado, né, na palavra da mulher. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a irmã Lene, está com a gente também, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. A irmã Andressa também, glória a Deus, aleluia. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel, né, eu juntamente com a minha esposa, né, não por merecimento, mas pela graça de Deus, nós presidimos, né, a Assembleia de Deus e Esperança, né? Eu, juntamente com a minha esposa, a pastora Laiane Valéria, nós predizimos o Ministério Assembleia de Deus e Esperança. Fica localizado ali na Avenida Marechal Corte Silva, aqui no Castelo Branco, amém? E temos também um ponto de apoio, uma casa de oração abençoada, né? Temos uma congregação ali no Fumo Verde, né? Inclusive quero aproveitar para cumprimentar também a irmã Deusimar, que está aqui ligada conosco, glória a Deus, está nos assistindo agora. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí no Facebook, que estão aí no Fumo Verde, né? Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Querido, olha, eu estou divulgando o nosso WhatsApp para que você mande o seu pedido de oração,
tá bom? Eu vou estar entrando hoje no período, num propósito de oração, tá? À meia-noite, e eu gostaria de apresentar a você e interceder a Deus pela tua vida. Então eu vou repetir o nosso número de WhatsApp, você pode pegar um papel e caneta aí para anotar, né? Ou ver alguma coisa, caso não dê para você memorizar, e aí você entra em contato com a gente, participa, tá bom? Estamos aqui com o nosso WhatsApp aqui já no ponto, né, para receber o teu pedido. Participa com a gente, tá? Participa com a gente da nossa transmissão, glória a Deus, entre em contato conosco, manda aí um alô, manda um abraço para alguém, diz o que você está achando do nosso programa, da nossa transmissão hoje, glória a Deus, e faça o seu pedido de oração, que logo mais, ainda nesse programa, eu vou estar orando por você, e também vou estar apresentando você na minha oração dessa meia-noite, tá bom, querido? Então entre em contato com a gente aí, ó, vou falar agora, preste bastante atenção, 99 é o nosso código de área, glória a Deus, DDD 99 é 981590217, vou repetir, 99981590217. Você que não tem nosso WhatsApp, pode anotar aí, entrar em contato com a gente, entre em contato com a gente aí, e aí faça seu pedido de oração, participa aí com a gente em nome de Jesus. Você que já está com a gente, né, já cumprimentei alguns irmãos que estão comentando, e aí facilita, porque a gente vai ter mais facilidade de saber quem é que está com a gente aí na nossa live, tá bom? Então eu quero cumprimentar aí os irmãos, né? Tá aqui a irmã Clarice, a irmã Lene, a irmã Deusimar, a irmã Andressa, glória a Deus. Então vocês que estão conosco, tem mais gente conosco, eu vou pedir que comente aí, para que a gente possa saber que você está aí, e cumprimentar você com a paz do Senhor, com uma boa noite de salvação, glória a Deus, e daqui a pouco eu quero estar orando por todos os irmãos, tá bom? Então comenta aí, compartilha aí, glória a Deus, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, para que a gente possa estar anotando o teu pedido de oração, possa ficar registrado aqui com a gente, e a gente possa estar orando por você segundo a causa na qual você venha solicitar, amém? Sobretudo, né, entenda que Deus também, a oração nunca é demais, glória a Deus, a oração é uma necessidade, né? Eu costumo dizer que a oração ela não é importante, né? E muitas pessoas, a primeira vez que eu falei isso, né, eu trouxe esse entendimento em uma ministração que nós fizemos, algumas pessoas ficaram meio que escandalizadas, mas como assim? O pastor dizer que a oração ela não é importante. E eu explico para os irmãos, quando eu digo que que a oração ela não é importante, é porque aquilo que é importante você consegue viver sem, por mais importante que seja, né? Mas aquilo que é necessário, né? Necessário é diferente. Então é importante você ter uma boa casa? Mas você pode viver em uma casa mais simples? Com certeza. É importante ter um bom carro, mas você pode ter um carro mais simples? Com certeza. É importante você vestir roupas boas, comer em um local agradável, mas você pode comer num local mais simples, você pode vestir uma roupa mais simples, então a gente entende isso, né? Por um exemplo, utilizando um entendimento mais forte, né? Os teus pais, teu pai é importante para você, tua mãe é importante para você, mas se eles partirem, por mais difícil que seja, entenda bem, pode até ser difícil, né? Mas você consegue viver sim. Vai ser doloroso, vai ser triste, vai haver saudade, né? Não é isso? Vai haver lembranças, boas lembranças. Muitas das vezes você vai se encontrar melancólico, nostálgico, relembrando, mas você consegue andar para frente, você consegue continuar vivendo, você consegue seguir com a sua vida. Então eles eram importantes. Então entenda isso. A oração não, a oração ela é uma necessidade vital para a sobrevivência do homem, né? Veja bem, o que é necessário? Você vive sem comer? Se você não comer de forma alguma, você vive sem beber? Você consegue entender o que eu quero dizer com isso? Que a oração ela não é importante. A oração ela é necessária. É uma necessidade vital. Quando eu faço uso da palavra vital, né, eu estou querendo dizer que ela é necessária para que nós venhamos a viver. Assim como se eu deixar de me alimentar, eu vou enfraquecer a minha carne, o meu corpo. Se eu deixar de beber, eu vou entrar em um processo de desidratação e, consequentemente, eu irei morrer por falta de nutrientes, de vitamina, por falta dessa caloria que eu preciso para manter a máquina humana funcionando. A mesmo modo,
eu estarei propenso a morrer espiritualmente, e por que não dizer fisicamente, uma vez que eu deixo de orar e de buscar ao Senhor. Tá? Então o primeiro entendimento estava nem programado para hoje, mas certamente Deus está querendo falar alguma coisa para nós nesse momento. Então entenda isso, a oração é uma necessidade vital para a sobrevivência do homem. Você vive, aleluia, através da oração. Então não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor. Glória a Deus. Já tem irmão aqui dizendo amém, tem irmão aqui dizendo glória a Deus, aleluia. Deus em Cristo os abençoe. Tá, então, querido, nós não podemos viver sem uma vida de oração. Nós precisamos viver uma vida de oração. É algo simples, nós precisamos entender isso. Se o próprio Jesus, veja bem, a encarnação de Deus, o enviado de Deus, a palavra do Senhor diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí no versículo 14, do capítulo número 1 de João, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então, se Jesus sendo Jesus 100% homem, 100% Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele se reservava para orar. Esses dias eu estava assistindo uma série bastante interessante que vai falar a respeito da caminhada do povo, né, rumo à terra prometida após Moisés. Né? Nós sabemos que Moisés foi levantado por Deus para que trouxesse, né, libertação ao povo de Deus que estava há muitos anos cativos pelos egípcios. E aí Deus fez obras grandiosas através da vida de Moisés, mas, né, Moisés vai morrer, e após Moisés, né, Deus levanta, né, a Josué para continuar e ingressar o povo, introduzir o povo à terra prometida. E é interessante observar que tanto Moisés como Josué, como Davi, por exemplo, e vários outros homens de Deus na Bíblia, consultavam a Deus constantemente. Então Davi, por exemplo, ele não ia para uma guerra sem que fosse sinalizado que Deus estava com ele. Se você for parar para observar, tudo que Moisés fazia nesse processo de libertação do povo e no início do processo de peregrinação pelo deserto, era feito debaixo da direção de Deus, a maneira com que o Senhor se revelava para ele, revelava a sua vontade. Moisés assim fazia, executava e transmitia a sua mensagem para o povo. A mesmo modo acontece com Josué. Você vai ver que Josué, quando ia batalhar, ele consultava o Senhor, e o Senhor lhe dava as estratégias que deveriam ser usadas para aquela batalha. O único momento em que Josué vai para uma batalha sem consultar a Deus, eles perdem, que foi no primeiro confronto que Israel teve contra o reino de Ai. Após isso, Josué vai guerrear novamente contra Ai, debaixo das diretrizes de Deus, e vai ser vitorioso. Então, nós precisamos consultar ao Senhor. E é o que a gente vê hoje, né? Isso está até saindo um pouco do contexto daquilo que a gente tinha preparado, mas eu acredito que Deus, ele fala como ele quer e da maneira com que ele quiser, e a mensagem é dele. Então, certamente, se Deus está nos trazendo isso para falar, partilhar com você agora, é porque é o que ele tem e o que ele quer falar com você. Quem sabe alguém que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, está precisando ouvir isso. Está precisando ter esse entendimento, está precisando receber essa mensagem. Amém? Então, o que é que nós observamos nos dias de hoje, nos dias atuais? São pessoas vivendo e fazendo aquilo que der na telha, como diz aí o ditado popular. Pessoas que vivem à sua vontade, à sua maneira, andando como bem quiserem andar. As pessoas hoje já não pedem mais o direcionamento de Deus. Antigamente, quando o povo ia fazer algo, se ia guerrear, se ia comprar, se ia vender, se ia negociar, se ia namorar, se ia casar, se ia noivar, tudo que o povo fazia, o povo pedia o direcionamento de Deus. E hoje em dia isso tem deixado de ser feito. Por que nós observamos hoje muitas pessoas frustradas em seus sonhos e projetos?
Por que que nós observamos hoje casamentos que não estão dando certo? Por que que nós estamos vendo hoje pessoas colhendo frutos amargos das suas escolhas? Porque muitos têm feito as suas escolhas e têm andado fora do direcionamento de Deus. Muitas pessoas têm agido, têm vivido sem sequer buscar o direcionamento do Senhor. Ou seja, eu acho que isso é bom para mim, esse é o caminho, é interessante aos meus olhos, então eu acho que tá tudo certo, então eu vou seguir esse caminho. E eu esqueço que a palavra do Senhor me diz e nos ensina que tudo que o Senhor faz em seu tempo é perfeito e dura para sempre. E que a sua vontade, ela é perfeita e agradável. Entende isso? Então, muitas das vezes, hoje, nós estamos sendo frustrados, estamos nos frustrando exatamente por isso. Pelo fato de nós tomarmos as nossas escolhas, fazermos as nossas decisões, à nossa maneira, ao nosso modo. Esquecemos, não consultamos mais a Deus, não buscamos mais o direcionamento de Deus, e por essa razão nós estamos sendo infelizes, nos frustrando, quebrando a nossa cara em muitas maneiras e em muitos momentos. Então, querido, tudo que você for fazer, tá? Faça debaixo do direcionamento do Senhor. Peça o direcionamento de Deus, peça que Ele te ajude. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida na presença do Senhor. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela aproxima você de Deus. A oração é uma poderosa ferramenta, glória a Deus, para que nós venhamos vencer, glória a Deus, e se sobressair sobre as ciladas do inimigo. Então, viva uma vida de oração. A oração é um diálogo que você tem com o Senhor, que você tem com Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, né, por se tratar, né, nós falamos agora de diálogo, e é interessante, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Veja bem, para que a gente venha ter intimidade com alguém, eu já falei isso várias vezes, né, em oportunidade que nós tivemos de ministrar em nosso ministério, né, ao nosso povo, e em outros lugares também. E eu quero trazer isso aqui para os irmãos. Para nós termos intimidade com alguém, é necessário que nós façamos o quê? É necessário que nós nos aproximemos desse alguém. Só que se aproximar somente, ou seja, naquilo que é inerente a uma distância geográfica, naquilo que é inerente ao espaço, né, não é o suficiente. Glória a Deus. Quero abrir um parênteses, cumprimentar nosso irmão aqui, Eudes, meu irmão, forte abraço. Deus abençoe grandemente, amém? Então veja bem, querido. Entenda isso aqui para que você possa entender, né, a questão de intimidade com o Senhor. Para mim ter intimidade com alguém, é preciso que se haja uma aproximação. E somente essa aproximação não é o suficiente. Então não basta eu me aproximar de alguém, e essa aproximação é aquilo que é inerente a espaço. Tá? Uma aproximação de espaço geográfico, de localidade, ou seja, eu me aproximar de alguém, né, na ideia de espaço não é o suficiente. É necessário que haja um início de uma conversação, ou seja, se começa a conversar, dentro desse, se começa a conversar, se começa a conhecer, então você vai conversando e vai conhecendo, né? Glória a Deus. Então veja bem, você que é casado, quando você viu a sua esposa pela primeira vez, algo lhe atraiu nela. Ou vice-versa, você quando olhou para o seu esposo, algo lhe atraiu nele. Então houve uma atração, né? E aí você resolveu se aproximar, e se aproximando vocês começaram a conversar. Até aí não havia intimidade, houve uma aproximação e havia uma conversação. Mas à medida que vocês foram conversando, o que aconteceu? Vocês foram se conhecendo. Então, olha o processo. A gente se aproxima, você começou a conversar, com essa conversação
vocês começaram a se conhecer. Com esse conhecimento, tá? Com esse conhecimento, com o tempo começou a vir a intimidade, né? Aí começou a nascer um sentimento chamado amor, e através desse sentimento eles estão unidos, de maneira que um sabe o que o outro gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, como agradar, como desagradar. Você se conhece profundamente, intimamente, porque houve uma aproximação. Então, ao mesmo modo, para me ter uma intimidade com Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Através da oração e através da sua palavra. Tá, queridos? Então, veja bem, eu conheço ao Senhor a partir do momento que eu me aproximo dele, começo a conversar com ele através de uma vivência de oração e através da sua palavra, eu conheço a Deus. Não existe outra maneira, não existe outro meio de conhecer a Deus senão através da sua palavra. Somente através da palavra do Senhor, se aproximando da sua palavra, vivendo a sua palavra, através de uma vida de oração, é que você pode conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você vai se aproximando cada vez mais e conhecendo cada vez mais, e aí você vai criar intimidade. Mas para que haja intimidade é necessário que haja aproximação, conversação, conhecimento. A gente não tem intimidade com quem a gente não conhece. Entenda isso. Então, como é que você vai ter intimidade com Deus se você não se dedicou a conhecer a Deus? Ah, pastor, mas Deus é muito grande, Deus ele é muito pleno, Deus ele é muito poderoso, sim. Mas à medida que o Senhor nos permite que nós venhamos o conhecer, que nós possamos o conhecê-lo. À medida que o Senhor nos permite, à medida que o Senhor, glória a Deus, nos permite conhecer a Ele, vamos nos dedicar a conhecer ao Senhor. Tem gente que fala muito de Deus, é expert em falar de Deus, em falar de fé, e disso e daquilo outro, mas a verdade é que nunca conheceu a Deus verdadeiramente. Entenda isso, então se aproxime do Senhor, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de santificação, se aproxime de Cristo, se aproxime do Senhor, aleluia, se alimente da sua palavra, glória a Deus. Hoje você precisa nutrir o teu corpo, tu precisa dar para o teu corpo os nutrientes necessários para que ele possa sobreviver, tu precisa oferecer ao teu corpo a quantidade de calorias que ele precisa para se manter em pé, para que você se mantenha bem, sem sentir nenhum mal-estar. Agora entenda isso, da mesma forma que eu preciso comer para suprir as necessidades orgânicas do meu corpo, da mesma maneira que eu preciso beber para poder hidratar o meu corpo, a mesmo modo eu preciso alimentar e hidratar o meu espírito, glória a Deus. E essa hidratação, esse alimento, glória a Deus, não é qualquer alimento, mas a palavra viva e eficaz daquele que é, glória a Deus, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar o pastor Robert Williams, está conosco, né, meu grande irmão aí. Glória a Deus, deu um carinho muito especial por ele. Inclusive, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que nós temos uma palavra, né, do pastor Robert Williams, glória a Deus, já preparada, já editada, para poder, glória a Deus, exibir para você no nosso programa. Os irmãos sabem que na segunda-feira, às 8 horas, e no sábado, às 8 horas da noite, nós temos o programa Momento com Deus, né, no Conexão Gospel, e lá nós trazemos clipes, nós trazemos alguns louvores gravados pelos nossos irmãos, trazemos também mensagens de obreiros, pastores convidados, e nós já temos uma mensagem preparada, pronta com o nosso pastor abençoado, nosso grande irmão em Cristo, pastor Robert. Então, queridos, no sábado nós vamos estar exibindo esta palavra, tá bom? Então, no sábado, 8 horas da noite, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado no nosso canal no YouTube, que nós vamos estar com a transmissão simultânea do nosso programa, e a palavra da noite vai ser com ele, tá bom, querido? Então, voltando para cá, voltando para esse entendimento que nós estávamos tendo, já eu vou orar por você, não quero me delongar por demais, glória a Deus. Hoje nós acabamos entrando um pouco tarde, né? Fomos um pouco tardio em iniciar. Hoje nós tivemos um problemazinho peculiar, glória a Deus, mas Deus ele foi conosco, e eu louvo ao Senhor por isso. Deus tem sido maravilhoso. Então, queridos, eu não posso ter intimidade, como nós íamos dizendo, eu não posso ter intimidade com alguém que eu não conheço. Para que haja intimidade é necessário que haja essa aproximação. Só que você quer ter intimidade com Deus sem se aproximar dele.
Você quer ter intimidade com Deus sem conversar com Ele. Você quer ter intimidade com Ele, com Deus, sem ter vivência da palavra. E não dá. É totalmente contrário. Hoje você não consegue ter intimidade com alguém se você não se aproximar dele. Então existe um processo. É necessário que haja uma aproximação. Através dessa aproximação, uma conversação. Através dessa conversação vem o conhecimento. E outras coisas começaram a surgir dentro desse aspecto, dentro desse ambiente. Nós acabamos de citar agora há pouco, né, a questão de um relacionamento conjugal. Né? Você que é casado, você um dia olhou para sua esposa, você um dia olhou para o seu esposo e você se sentiu atraído por alguma forma, né, ou por uma admiração que você tem por aquela pessoa, e aí você se aproximou dele ou se aproximou dela, começaram a conversar. Dentro dessa conversação, desse diálogo que vocês manteram durante um certo tempo, né, isso aqui é importante falar de tempo, porque tem gente que quer, começou a orar hoje e já quer ter aquela intimidade com o Senhor, e é um processo. Então, durante esse tempo de conversação, né, vem o conhecimento, e aí foram se conhecendo, sabendo dos gostos, das vontades, do que gosta, do que não gosta, enfim. E através desse conhecimento nasceu um sentimento chamado amor que uniu você que é casado hoje com seu cônjuge. Então, a mesmo modo, nós precisamos, você quer ter intimidade com Deus, se aproxime do Senhor. Se aproxime de Deus. Hoje a gente vê um bando de crentes 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. Deus, Ele ouve a sua oração. Tanto quanto ouve a oração do pastor, tanto quanto ouve a oração do irmãozinho da irmãzinha do ciclo de oração, do evangelista, do presbítero, enfim. Deus ouve as nossas orações. Você precisa entender isso. Entenda isso. A palavra do Senhor é bem enfática quando ela vai proferir: clama a mim e responder-te-ei. Mas não dá para ter resposta sem ter o clamor. Então Deus está dizendo: eu responderei àquele que por mim clamar. Entenda isso. No Salmo 91, no seu final, o que é que diz? Ele me invocará, eu o ouvirei. O que é que diz lá em Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, querido. Aí você quer ser próspero, aí você quer ser abençoado, aí você quer isso, quer aquilo outro, e tudo, e esquece disso tudo. Então, você quer intimidade com Deus, querido? Se aproxime de Deus. Você quer intimidade com Deus? Converse com Deus. Você quer intimidade com Deus? Conheça Deus. Você quer intimidade com Deus? Aleluia, ame a Deus e a sua palavra. Pastor, como é que... O que a Bíblia diz sobre esse amar a Deus? A Bíblia diz que o Senhor deixou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e os próximos como a ti mesmo. Quando é que eu amo a Deus? Simples. A palavra nos ensina. O Senhor disse: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Agora, como é que eu não guardo a palavra, que eu não guardo os mandamentos, e eu caio na ilusão de achar que eu amo ao Senhor? Parece duro, queridos, o que nós estamos falando. Parece duro. Muitos podem não achar uma palavra agradável aos ouvidos, mas a grande verdade é essa. Glória a Deus. O que tem de gente... Aleluia, quero cumprimentar nosso irmão Antônio Lima. Glória a Deus, está lá em São Luís, na ilha. Ó. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá? Querido, participa com a gente no nosso WhatsApp, participa também aí, deixando seu comentário, deixa seu pedido de oração, daqui a pouco eu vou estar orando por você, e à meia-noite também eu já estou em oração pela sua vida. Então, querido, o que mais tem hoje em dia é gente querendo ter intimidade com o Senhor sem pagar o preço. É gente querendo ter intimidade com Deus sem pagar o preço. Entenda isso. É necessário que você coopere, é necessário que você tenha participação nesse processo. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, converse com Deus, se aproxime dele, se alimente da sua palavra. Você consegue entender e observar que os homens de Deus, nós temos grandes exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de pessoas que foram bem-sucedidas em seus atos e em sua caminhada cristã, por serem pessoas que observavam e guardavam a palavra.
O que foi que Deus disse a Josué? Olha, Josué, guarda essa palavra. Deus orientou a Josué para que guardasse a palavra, para que meditasse nessa palavra de dia e de noite. Deus orientou a Josué que fizesse conforme tudo que a palavra lhe ensinava. E aonde Josué pisasse, o Senhor lhe daria. Aonde ele fosse, o Senhor iria com ele. Ou seja, tudo que Josué fosse fazer, aonde ele entrasse, Deus entraria com ele. Aonde ele pisasse, Deus pisaria com ele. Em tudo que ele fosse fazer, Deus estaria com ele. Você quer ser próspero? Eu não estou falando de prosperidade terrena, não, que tem coisa maior do que isso. Eu não vim aqui nessa live hoje para te dar a chave da casa, para te dar a chave do carro, isso, aquilo, outro. Não, eu quero que você observe a palavra, olhe para Cristo e entenda que o Senhor, ele é um Deus galardoador, mas você não vai servir ao Senhor por aquilo que ele pode fazer. Nós andamos com Deus, servimos a Deus por aquilo que ele é. E em gratidão ao sacrifício, ao maior projeto salvífico de Deus na cruz do Calvário para nos libertar, para nos fazer um povo livre. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Hoje você é livre. Glória a Deus. Hoje você é livre para adorar, para servir ao Senhor. Glória a Deus. Observe a palavra do Senhor e você vai ser bem-aventurado em seus passos, em sua vida, em sua caminhada cristã. Glória a Deus. Observe a palavra do Senhor. Salmo de capítulo 1 vai nos dizer que aqueles que meditam na palavra de dia e de noite seriam como árvore plantada a ribeiros de água. E no finalzinho vai dizer que tudo quanto fizessem prosperará. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Deus falou a Josué que guardasse a palavra, que o Senhor seria com ele. Entenda isso. Deus falou a Salomão: enquanto a ti, Salomão, se guardares a minha palavra, eu confirmarei o teu reino. Se guardar a palavra, querido. Não tem outro segredo, guardar a palavra, viver a palavra. Glória a Deus. Tiago vai dizer: não sejais meramente ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. Então, está aqui o alimento que você precisa. Está aqui o profeta que você precisa, a revelação que você precisa, está aqui nessa palavra, querido. Glória a Deus. Está aqui. Se aproxime do Senhor, tenha uma vida de oração, tenha uma vida em examinar a palavra, em examinar as escrituras. Glória a Deus. Busque essa intimidade com Deus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma reflexão para você. Glória a Deus. Muito abençoada. Eu até compartilhei isso ontem. Ontem eu estive em uma visita, estivemos em uma visita domiciliar ontem ao meio-dia, e no meio do nosso trajeto, né, nós compartilhamos um áudio, né, no grupo de nosso ministério, trazendo essa reflexão e esse entendimento. Eu queria encerrar essa live, né, eu quero agradecer a todo mundo que está conosco aqui. Glória a Deus, muita gente aqui nos assistindo, nos acompanhando, pessoal que compartilhou aí a nossa live, que esteve conosco até agora recebendo essa palavra. Para mim é uma honra, um privilégio poder entrar na tua casa, poder compartilhar esse momento contigo, amém? Quero dizer para você, querido, uma breve reflexão, que Deus não preparou um Davi para Golias, amém? Deus preparou um Golias para Davi. Pareceu meio estranho, né, você ouvir isso, mas eu vou explicar para que você possa entender o que nós queremos trazer para você nessa reflexão, encerrando essa live contigo e entrando em um período, né, em um momento de oração aqui com você, abençoando a sua vida. Então, como eu falava, Deus não preparou um Davi para Golias, né, para o filisteu Golias. Deus preparou um filisteu Golias para a honra de Davi. É isso que eu quero que você entenda. Debaixo de que nós falamos isso? A Bíblia vai nos mencionar que o filisteu Golias, ele vai constantemente afrontar o exército de Israel para que eles lhe enviassem um homem, um soldado. Golias, ele chegava a dizer que não existia homem em Israel
para que o enfrentasse. Então, constantemente, ele afrontava ao rei Saul, ao seu exército, para que lhe enviassem alguém. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, nós podemos entender que Deus providenciou Davi para guerrear contra Golias. E na grande verdade é que Deus preparou o filisteu Golias para a honra de Davi. Davi já havia sido ungido por Samuel. Isso nós já conhecemos. Deus visita a Samuel pela desobediência de Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira da vida de Saul. Saul começa a ser atormentado por algumas vozes, né? ser atormentado. E aí Deus visita a Samuel para que Samuel fosse à casa de Jessé, porque da casa de Jessé, entre os filhos de Jessé, Deus havia escolhido aquele que seria o novo rei sobre Israel. Então Davi já havia sido ungido, tá? Por Deus, já havia sido ungido pelo profeta Samuel, glória a Deus, para ser rei sobre Israel. Mas no dia seguinte, Davi não sentou no trono. Davi voltou a cuidar das suas ovelhas e a fazer aquilo que seu pai lhe ordenava. Em um determinado momento, a Bíblia relata que Jessé solicita que Davi leve alimento aos seus irmãos que estavam, que faziam parte do exército de Israel. E aí assim Davi faz. Davi, ao ver a afronta de Golias para com Israel, para com o exército de Deus, Davi ele se ira, ele se revolta, ele não aceita aquilo. Então aqui nós entendemos algumas coisas, glória a Deus por isso, que o povo, Israel, o exército de Israel estava atemorizado, estavam com medo. Já Davi, mesmo sem habilidade de guerra, mesmo sem nenhum tipo de conhecimento da arte da guerra, da batalha, glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar nosso irmão Jonas Ribeiro. Deus abençoe, está aqui conosco agora. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos estar orando por todo mundo que assistiu a nossa live, que compartilhou aqui, que comentou, tá bom? Então veja bem, mesmo Davi não tendo essas habilidades, Davi ele se coloca para lutar, contra Golias. Agora é interessante ressaltar que Davi não fez isso, não era porque Davi queria se aparecer, não é porque Davi estava se achando o cara porque acabava de ser ungido por Deus como novo rei sobre Israel, ou Davi queria mostrar alguma coisa, não. Davi, quando ele se dispõe a tal, assim o faz em defesa do povo de Deus, em defesa do nome do Senhor. É tanto que ele declara com suas palavras que aquele homem não estava afrontando meramente o povo de Israel, o exército de Israel, mas estava afrontando o próprio Deus. E ninguém afronta a Deus. Então Davi vai, glória a Deus, aleluia, aleluia, para aquela batalha. Davi não foi guerrear tentando, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou aqui porque já é uma maneira de eu me aproximar aqui do rei, de eu me aproximar do exército, de eu ganhar alguma representatividade, alguma visibilidade, porque eu fui ungido por Deus para ser rei sobre Israel e agora eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Davi tivesse ido com esse pensamento, ou tivesse ido debaixo dessa atitude, Davi certamente teria morrido. Por quê, querido? Porque se Deus, aleluia, já havia separado e ungido Davi, ele não precisava se preocupar. Deus iria trabalhar as circunstâncias, glória a Deus, de maneira, glória a Deus, que um dia, no dia apropriado, no dia oportuno de Deus, glória a Deus, Davi receberia, aleluia, glória a Deus, a concretização, a consolidação da promessa, glória a Deus, da qual o Senhor havia colocado sobre a sua vida, ele como rei de Israel. Então, querido, nós entendemos que Deus ele criou uma circunstância. Nós precisamos muitas das vezes parar para entender os processos de Deus. Deus existe, eu sempre digo que existe um tempo entre a promessa, glória a Deus, e a concretização desta promessa. Eu costumo chamar esse tempo de o até de Deus. Ou seja, existe um tempo
da promessa e existe um tempo até a realização daquela promessa ou a concretização da mesma. Dentro desse até de Deus existe um processo que muitas das vezes é doloroso, é difícil e muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas só nos resta confiar, porque se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender o processo. Saul já havia feito uma promessa de que aquele que matasse Golias casaria com a sua filha. Portanto, glória a Deus, aquele que assim o fizesse teria a oportunidade de fazer parte da linhagem real do povo de Israel. Então Deus, Ele criou uma circunstância, Deus, Ele preparou um Golias para a honra de Davi. Golias, o filisteu, glória a Deus, ele fez parte de um processo de Deus na vida de Davi. Glória a Deus por isso. Nós precisamos nos atentar para o processo, querido. Se atente para o processo. Eu quero cumprimentar o pastor André, está conosco na nossa live. Deus abençoe, glória a Deus. Quero cumprimentar nosso irmão Valdeir, Valdeir Madison. Deus abençoe grandemente também. Tá, querido? Daqui a pouco nós estamos orando por todos os irmãos aqui nesse programa ainda. E também vou estar apresentando os amados aí na nossa oração da meia-noite. Tá bom? Então, querido, nós precisamos entender o processo do Senhor. Existe um processo. Esse processo ele precisa ser respeitado. Então, havia essa promessa de Saul, de que aquele que vencesse a Golias casaria com a sua filha. Mesmo, eu acredito que talvez Davi nem soubesse disso, que havia essa promessa, que Saul havia dito isso. Eu acredito que ele nem tinha conhecimento disso. Quando ele chega ali e vê aquela afronta, não só contra o exército de Israel, mas contra o próprio Deus, aquilo mexe com ele. E ele entra na defesa do Senhor, entra na defesa do povo de Deus. Dentro desse processo. Quando Davi vence Golias, automaticamente ele passa a ser o merecedor daquilo que o rei havia prometido. E aí, Davi futuramente vai casar, e ali já faria parte da linhagem real. E aí sim, tinha a possibilidade de se tornar rei sobre Israel. Você consegue entender o processo, irmãos? Há um processo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus nos deixou grandes promessas. Mas existe um processo até a realização dessas promessas. Existe um processo até, glória a Deus, existe um processo até a consolidação, até o cumprimento daquilo que o Senhor nos tinha prometido. Existe um processo até a realização do propósito. E esse processo ele é fundamental para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem nos prometido. Para que nós possamos contemplar a consolidação daquilo, dos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Você consegue imaginar um menino como Davi? Alguns estudiosos dizem que Davi tinha por volta de 15 a 17 anos. Você conseguiria imaginar um jovem como esse sendo ungido a rei de Israel em um dia e no outro dia sentar no trono? Será que ele seria um bom rei? Certamente não. Por quê? Porque não tinha experiência. Nunca tinha liderado nada, não tinha experiência de guerra, não era um estrategista de guerra, não sabia nem mesmo manejar uma espada, um escudo ou uma lança. Mas Deus vai criar um processo e dentro desse processo vai capacitar Davi. Se Davi não foi no dia seguinte, se Davi não foi direto para o trono e não foi constituído no dia seguinte como rei sobre Israel após a sua unção, foi porque ele precisaria ainda passar pelo processo e dentro desse processo o Senhor estaria preparando Davi para receber aquilo que o Senhor havia lhe entregado. Então muitas das vezes ainda não aconteceu, ainda não chegou, a vitória ainda não veio, muitas das vezes algo ainda não se consolidou na sua vida porque você ainda não está preparado, você ainda está
está no processo de Deus, Deus está te preparando, Deus está te moldando para que você possa lidar, glória a Deus, com maturidade com aquilo que o Senhor tem, aleluia, entregado para você na tua vida. Entenda isso, receba isso de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente tentar se precipitar, antecipar as coisas. É necessário passar pelo processo, esse tempo é necessário, esse processo é necessário, precisa ser respeitado e vivido com muita humildade, glória a Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos molde à sua maneira, para que possamos estar prontos, com maturidade, para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, queridos. Eu costumo dizer que quem não tem maturidade para lidar com as coisas simples e pequenas da vida, nunca terá maturidade, entenda isso, nunca terá maturidade para lidar com as coisas grandes que o Senhor poderá nos proporcionar. Então Deus, Ele trata de nos moldar, amém? Quero cumprimentar aqui a nossa irmã Geslane, também entrou conosco aqui na nossa programação, no nosso programa. Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus, paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco estamos orando por todo mundo, amém? Glória a Deus. Queridos, olha, só lembrando, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, faça o seu pedido de oração. Daqui a pouco eu estou num propósito de oração à meia-noite, eu vou orar pela sua vida, quero orar por você. Tá, querido? Então esse processo é necessário. Então Deus, ele criou uma circunstância para incluir Davi no meio da nobreza, no meio da linhagem real. Deus criou esse processo. Para você ter ideia, Saul começou a ser atormentado e somente quando Davi, não adiantava outra pessoa tocar. Somente quando Davi tocava era que Saul se acalmava. Então Deus já tratou de aproximar Davi de Saul. Deus preparou um Golias para honrar Davi e cuidar da inclusão de Davi no cenário real. Entende? Agora, Davi está próximo do rei Saul. Com pouco tempo vai fazer amizade com Jonatas. Vai começar, eu acredito, ser treinado por Jonatas. Em pouco tempo, Davi ele vai começar a ter habilidade de guerra. Vai saber manejar bem uma espada, a lança. Vai se tornar um grande guerreiro. Vai se tornar um grande estrategista. Ou seja, aquele menino que era um simples pastor de ovelha agora se tornou o maior guerreiro de Israel, um grande líder em Israel, se tornou um grande estrategista, um homem bastante habilidoso na área da guerra, coisa que não era. Então o Senhor criou circunstâncias e meios para preparar Davi. Tudo faz parte de um propósito e tudo é permissão de Deus para um bem maior. É por isso que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue entender comigo? Olha um pouquinho para José, saindo um pouco de Davi, entrando para José. Veja bem, analise isso aqui comigo. Se José não fosse perseguido pelos irmãos, José não teria sido jogado no poço. Se José não tivesse sido jogado no poço, não haveria tempo dos mercadores de escravo passar, de maneira que ele não teria sido vendido para esses mercadores de escravos. Se Davi não tivesse sido vendido pelos irmãos aos mercadores de escravos, José não teria ido para o Egito. Se José não tivesse ido para o Egito, José não teria sido comprado por Potifar. Se José não tivesse sido comprado por Potifar, José não iria para a sua casa, não iria para a casa de Potifar. Se José não fosse para a casa de Potifar, José não teria sido tentado pela mulher de Potifar. Se José não tivesse sido tentado pela mulher de Potifar, José não teria sido perseguido pela mesma e presa por causa disso. Se José não tivesse sido preso, José não teria conhecido o copeiro e o padeiro. Se José não tivesse conhecido esses homens, esses homens não teriam sonhado, José não teria interpretado os seus sonhos. Se José não tivesse interpretado os sonhos deles, o copeiro não lembraria, glória a Deus, ele não teria lembrado de José no momento em que em que Faraó havia sonhado e ninguém conseguiu interpretar o seu sonho. Se isso não tivesse acontecido, José não teria sido apresentado diante de Faraó. Se José não fosse apresentado diante de Faraó, Faraó não haveria o constituído como governador sobre o Egito. Você consegue entender que o processo foi necessário para a concretização do projeto de Deus para a vida de José, e não só para a vida de José, como para a vida de um povo, porque através da sabedoria de José,
Dentro daquele período dos 7 anos de fartura, José administrou bem tudo aquilo, armazenou, e durante 7 anos de escassez, não só o Egito foi alimentado com fartura, como os povos circunvizinhos, inclusive a sua família. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o processo é necessário? Então, quem sabe, querido, já encerrando as nossas palavras, quem sabe você está vivendo o processo. Quem sabe você está passando por um processo de Deus e esse processo tem sido doloroso. Mas eu quero dizer para você, glória a Deus, que esse processo é doloroso, mas ele é necessário. Que você acalme o seu coração, acalme a tua mente, acalme a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo faz parte de um processo, de um projeto. Tudo faz parte da vontade do Senhor. Glória a Deus, Deus está te preparando, te moldando. Deus está moldando o teu caráter, a tua personalidade. O Senhor está te preparando, glória a Deus, para aquilo que Ele tem reservado para você nessa terra e no céu de glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer vocês que estiveram conosco até aqui, até agora. Eu vou mencionar os irmãos que comentaram com a gente aqui desde cedo. Eu quero cumprimentar, agradecer aqui a irmã Andressa, agradecer a irmã Lene Silva, agradecer a irmã Deusimar, agradecer a irmã Clarice, eu quero agradecer ao meu amigo Eudes, eu quero agradecer ao pastor Robert Williams, eu quero agradecer ao nosso irmão Antônio Lima, eu quero agradecer ao Jonathan Ribeiro, eu quero agradecer ao nosso amigo pastor André, quero agradecer ao irmão Valdeir, eu quero agradecer a irmã Geslane Almeida, quero agradecer aos irmãos que estão aí, nos assistindo, mas que não comentaram. Eu quero abraçar você, glória a Deus, com a nossa saudação, que Deus te abençoe grandemente, que Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que não entrou em contato com a gente aqui através da transmissão, pode entrar depois, tá? Fala com a gente lá no nosso WhatsApp, ou deixa o seu comentário abaixo do vídeo, que a gente vai estar orando por você. Nós vamos estar, glória a Deus, intercedendo a Deus pelo teu pedido de oração, intercedendo a Deus por você. Amém, querido? Eu quero convidar você para um momento de oração. Hoje nós estamos sem edição, sem edição nenhuma. Normalmente a gente tem a vinheta, entra a vinheta do clipe, aí entra um clipe, depois entra a vinheta do momento de oração, aí entra um fundo, com várias paisagens. Hoje a gente fez um programa limpo, sem nenhuma edição, só a tela, câmera, microfone, e pronto, tá bom? Só lembrando a você, hoje é terça-feira, nós temos transmissões todos os dias de culto. Então, terça-feira, a nossa próxima transmissão vai ser na quinta-feira com um culto de estudo. Esse estudo, ele tanto pode ser que nós vamos gravar ele e exibir em nosso canal e no Facebook também, ou ele pode ser feito, aí de maneira ao vivo, tá? Em uma live ao vivo, tá bom? Aí na hora vocês ou vão receber a notificação de um conteúdo novo postado no nosso canal, você que é inscrito, ou você vai se deparar com a nossa postagem na rede social. Se entrarmos ao vivo, você vai ser notificado também, e vai poder acompanhar conosco o estudo que nós vamos preparar aí para quinta-feira, tá bom, queridos? Olha, lembrando a você, no sábado nós estamos aqui 8 horas da noite, tá bom? Toda segunda e todo sábado, glória a Deus, aleluia. Marcelo dos Santos, pastor Marcelo, Deus abençoe, pastor Marcelo, grandemente, Deus abençoe sua vida, acabou de entrar aqui conosco, já chegou no finalzinho, homem de Deus, tá bom? Mais um prazer ter o amado aqui conosco, Deus abençoe grandemente, tá bom? Seu servo, estamos à disposição. Querido, então, olha, só lembrando para você, toda segunda-feira e todo sábado, às 8 horas da noite, nós temos o programa Momento com Deus, Conexão Gospel. Tá? Lá nós passamos alguns clipes, nós passamos alguns louvores gravados por alguns irmãos e temos uma mensagem gravada e exibida, de algum convidado. No nosso próximo programa, nosso programa de sábado, começa às 8 horas da noite, nós vamos ter uma palavra, que já está conosco. Eu quero inclusive agradecer, ele está aqui nos assistindo, ao nosso amigo pastor Robert, pastor Robert William, o nome do homem aí é forte, viu? Glória a Deus, ele que gentilmente atendeu o nosso pedido e gravou aí uma mensagem, uma pequena reflexão que vai ser exibida no nosso programa de sábado, tá bom, queridão? Então, sábado agora, 8 horas da noite, nós temos o programa Momento com Deus, Conexão Gospel, e na segunda-feira também, toda segunda e todo sábado. 8 horas da noite nós estamos aqui com essa transmissão para você, tá bom? No nosso dia de escuta também nós estamos com a nossa transmissão terça-feira,
né? Hoje nós entramos um pouquinho mais tarde, geralmente a gente entra mais cedo, 7 horas, 7h30 no máximo. Na quinta-feira também nós temos transmissão também do culto de estudo, e no domingo nós temos também a transmissão aí, né? Glória em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Esses são os dias das nossas transmissões, né? Fora essas transmissões de trabalhos normais, nós temos a transmissão do programa Momento com Deus, né? Na Conexão Gospel, que acontece na segunda-feira e no domingo. Aliás, e no sábado, tá? Eu quero agradecer a audiência de você, quero agradecer você que esteve conosco até agora, né? Nos permitiu entrar na tua casa e entrar no teu lar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou preparar uma live com um convidado, tá? Vou pedir o direcionamento, vou pensar em alguém. E aí, para ver se na nossa próxima live aí a gente consiga convidar alguém para participar da live com a gente, tá? E aí nós vamos estar compartilhando essa live aí, dividindo essa tela, né, com alguém convidado, tá bom, queridão? Vamos orar, eu quero convidar você para orar conosco, e aí após a oração eu já encerro essa transmissão, né? Eu já vou estar encerrando por aqui. Então eu quero desejar a você aí uma boa noite de sono. Deus abençoe tua noite, Deus zele pelo teu sono. Se o Senhor não vier até amanhã e assim nos permitir despertar, possamos despertar amanhã e ter um dia maravilhoso, abençoado pelo nosso Senhor, de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, amém, querido? Deus abençoe sua vida poderosamente. Ore por nós, somos carentes de oração. Oração nunca é demais, né? Oração é uma grande necessidade. Eu falei agora há pouco acerca disso, né? Glória a Deus. É uma necessidade vital, né, para a vida do homem. Precisamos orar, querido. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida debaixo da palavra de Deus. Precisamos estreitar os laços. Precisamos nos aproximar do Senhor, amém? E ter a graça, né, de o Senhor ouvir nossas orações, ter essa intimidade com o nosso Pai. Essa intimidade só vai vir através da aproximação, de conversação, através desse conhecimento de Deus, tá bom? Então se aproxime do Senhor, glória a Deus, se aproxime da sua palavra, conheça Deus. Deus é maravilhoso, e na medida que Ele se revela para nós, nós vamos o conhecendo, e quanto mais o conhecemos, mais o nosso coração se alegra, mais fortalecido nós somos, graças a Deus por isso, tá bom, querido? Vamos orar em nome de Jesus. Nós estamos encerrando, agora são 10 horas e 22 minutos, nós vamos ficar por aqui, já estamos já batendo aí 11 horas da noite, nós vamos encerrando aqui. Reitero o meu agradecimento a todos que estiveram conosco. Você vai poder ver todo esse programa, depois vai estar postado aí na nossa rede social, né? Glória a Deus. E também você vai poder conferir esse conteúdo no nosso canal. Você que está nos assistindo agora, você entrou agora aí com a gente na nossa programação, você que não conhece o nosso canal, procura lá no YouTube, né? Daniel Sulino. Daniel é WSULNO, e lá você vai poder ver mensagens, lives, orações, tanto produzido por nós, como, né, pela pastora Laiane também. Tem oração lá, tem palavra lá, palavra da mulher, uma bênção, tá? Então precisa ser edificado em nome de Jesus, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus, e após essa oração nós vamos estar encerrando. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, tá? E aí até quinta-feira, tá? Quinta-feira estamos de volta com o nosso trabalho de estudo aí, uma transmissão, uma live com um tema abençoado. Nós estamos aí organizando tudo, né? E se Deus nos permitir, quinta-feira nós estaremos aqui, ou de forma gravado, né, somente fazendo a exibição, ou então entraremos ao vivo, tá? Se entrarmos ao vivo, você vai poder participar, mandar a sua pergunta. Se nós pudermos responder e tiver ao nosso alcance de conhecimento lhe responder, nós responderemos. Se não, nós consultaremos algumas fontes e teremos prazer em responder em uma hora vindoura, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Nós queremos te louvar, meu Pai querido, nesta noite. Eu quero agradecer pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estarmos aqui com os teus servos, compartilhando a tua palavra, compartilhando essa reflexão, orando, meu Pai, intercedendo ao Senhor. Eu quero te apresentar desde já, meu Pai, todos os nossos espectadores, aqueles que tiveram, Pai, assistindo, meu Pai querido, a nossa live, compartilharam, deixaram o seu comentário, deixaram o seu pedido de oração, aqueles que entraram em contato conosco pelo nosso WhatsApp, aqueles que entraram em contato conosco pelo nosso inbox aqui no Facebook. Meu Pai, vai alcançando com a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo
fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, meu Pai. Senhor amado, nós não servimos a criação, nós servimos ao Criador, aquele que era, é e aquele que há de vir, Senhor. Meu Pai, querido, a nossa vida, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, o nosso dia a dia, cada passo que nós formos dar, que o Senhor dê conosco, aonde entrarmos, aonde pisarmos, que o Senhor seja conosco, nos cobrindo com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor amado. Guarde a nossa vida, guarde o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor amado, guarda a nossa família, os nossos lares, Pai, vai repreendendo toda a enfermidade do meio do Teu povo, vai repreendendo toda opressão em nome de Jesus, todo espírito de depressão em nome de Jesus, vai repreendendo, meu Pai, todo levante do inimigo, toda dificuldade, toda falta, toda escassez, vai provendo, vai animando, Senhor amado, vai renovando a fé, vai renovando a esperança, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a Te servir, a Te adorar, nos ensina a andar na Tua presença, meu Pai, nos ensina a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer, nos ensina, meu Pai, a verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade. Meu Pai querido, o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, é aquele adorador que tem a capacidade de adorar em meio às lágrimas, de adorar em meio às lutas, de adorar em meio às dificuldades, de adorar quando tudo não vai bem, quando tudo vai mal, quando as coisas estão desfavoráveis, mas continua adorando, continua servindo, continua, meu Pai, na presença, adorando, glorificando, exaltando, fazendo a Tua vontade, guardando a palavra, guardando a fidelidade, que possamos olhar para Ti, unicamente para Ti, que não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que a luta dessa vida não venha, Pai, calar a nossa adoração, cessar o nosso louvor, nos desestimular, Pai querido, nos levar a parar, Senhor amado, em meio à caminhada, Pai querido, nos levanta, nos edifica, nos renova, nos capacita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo, eu oro por cada pessoa que fez o seu pedido de oração, meu Pai, que conforme a fé de cada um, o Senhor possa estar operando, o Senhor possa estar agindo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e assim, meu Pai querido, que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas, Pai querido, nos livrando, meu Pai, nos guardando, derrama sobre nós do Teu bálsamo, meu Pai querido, vai cicatrizando as feridas da alma, que o tempo não pôde apagar, Senhor amado, quem sabe tem alguém nos assistindo agora com o coração angustiado, quem sabe tem alguém nos assistindo agora, meu Pai, com o coração apertado, preocupado, Senhor amado, Pai, vai tirando essa angústia, vai tirando, meu Pai, esse medo, vai, meu Pai, trazendo esperança, renovando a fé, vai animando, em nome do Senhor Jesus nós oramos, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos para todos sempre, e assim nós dizemos que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e que a paz de Jesus nosso Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, aleluia, e assim nós dizemos amém. Glória a Deus, emuná, aleluia, shalom Adonai a todos, Deus abençoe aí, querido, a tua vida poderosamente. Assim nós ficamos por aqui, nós encerramos assim o nosso programa de hoje. Eu espero você na quinta-feira, espero você também no sábado no Conexão Gospel, com os clipes abençoados, louvores que vão tocar o teu coração, a tua alma, que vão trazer edificação para a tua vida e uma palavra abençoada com o nosso pastor convidado, tá bom, querido? Estou esperando por você, não falha não, tá? Tamo junto, Deus abençoe, shalom Adonai, do Senhor, Deus abençoe a tua vida, siga firme, levante a cabeça, siga em frente, porque Deus é quem vai na frente, nos livrando em nome de Jesus. Deus abençoe.